Olá para todos vocês! Estamos de volta, na verdade estou de volta. E hoje eu vim trazer para vocês um livro que vai fazer parte de uma série de livros que eu vou gravar, do Stephen King. E o livro de hoje vai ser Misery, também conhecido como Louca Obsessão. Pra começar, a gente tem que entender que o livro ele é composto por três personagens centrais, né? O primeiro deles sendo Paul Sheldon, que não tem referência nenhuma com Sidney Sheldon, a gente sabe que não, tá bom, Stephen King? E ele é tido como um escritor de romance para donas de casa, ele mesmo fala isso. E ele tem uma série de livros que chama Misery, que é a série que dá dinheiro pra ele, a série que realmente tirou ele do anonimato e levou ele pro estrelato de ser um autor famoso que vende bastantes livros. Inclusive, esse livro fala sobre a segunda personagem, a Misery. A Misery é a personagem principal do livro dele, é a protagonista, é quem ele tem essa relação de amor e ódio que vai ser tão bem descrita durante o livro inteiro. Que mesmo sendo um personagem fictício, ainda assim é um personagem muito ativo dentro do livro. Ela tem uma fã incrível, que é a terceira personagem, Annie Wilkes, que é uma psicopata maluca doida. Quem viu os filmes ou leu os livros sabe. Ela se entrega tão vorazmente ao livro dele, a forma que ele escreve, aos personagens que ele cria, que ela chega a ser obsessiva mesmo. Ela é uma mulher com várias camadas, igual uma cebola, como o Shrek fala. A cebola tem camadas, entendeu? E a gente vai entendendo um pouco mais sobre ela conforme o livro vai passando. O livro começa com o Paul Sheldon já, tendo que afastar a dor. O Stephen King usa umas metáforas muito boas, de quando ele era criança, que ele via uma... Eu não lembro o certo nome que ele fala, mas era eu imagino que seja uma pedra, que a onda vem e conforme a maré sobe, a pedra para de aparecer, mas quando a maré desce, a pedra volta a aparecer. E ele usa essa metáfora pra dor, que as ondas vêm, a névoa vem e esconde a dor, mas ela ainda tá lá, só tá escondida. E aí, quando a onda vai embora, a dor aparece de novo. Então, isso é a Annie tratando ele, tá ligado? A gente já começa com ele já nesse cárcere dele, que ele tá preso dentro de um quarto, e ele sente as dores e ele começa a descobrir o ambiente em volta dele, o que tá acontecendo. Ele vê que ele tá num quarto, ele vê que tem uma mulher cuidando dele, e ele vê que ele tá tomando remédio. E aí ele sente as pernas dele, ele sabe que são as pernas dele que estão doendo, porque elas estão assim, em frangalhos, estão completamente destruídas. À medida que ele vai acordando, ele vai conhecendo quem é a Annie Wilkes de verdade. Ele descobre que, primeiro, ela tem acesso a muitos desses remédios, que são remédios pra dor, baseados em codeína. Segundo, ela é viciada nesses remédios também, o que por si já é perigoso. E o terceiro, ela é louca. Ele já entende que ela é perigosamente louca. Então todos os contatos que ele tem com ela tendem a ser muito... Ele vê ela como uma coisa perigosa já desde o início. Ele fala muito que vê ela como um ídolo, essas paradas, mas daquela forma que você teme ainda, sabe? Então ela tá cuidando dele, ele sabe que ela tá cuidando dele, mas à medida que ele começa a se perguntar quando que ele vai pra um hospital, onde que tá o celular dele, onde que estão os documentos dele, ela começa a dar uma desculpa, se desviar do assunto e fala sobre a nevasca do lado de fora. Então aí ele já entende que ele tá preso. E quanto mais ela fala da obra dele, ela sempre aparece lá com umas brochuras e tudo mais. Ele fala que ela nem parece real, ela parece sólida demais, sabe? Como se ela fosse feita de pedra, como se as roupas dela fizessem parte do corpo dela. Ele cita isso. À medida que ela vai aparecendo, ele vai percebendo que ele vai ter um grande problema, porque o último livro dele tá pra sair, que lá nos Estados Unidos funciona assim: primeiro solta a capa dura do livro, e aí depois, se o livro der certo, que soltam as brochuras. São esses livros normais de capa mole, que é o que todo mundo tem mais acesso normalmente. Então ele já começa a temer o que vai acontecer quando ela descobrir o que ele fez no último livro. Porque ele matou a Misery. E aí ela lê. Quando ela lê o livro, ele já sabe que tudo vai ficar pior. Ela já tava tendo alguns surtos de violência e tudo mais, e ela faz questão de deixar claro o tempo inteiro a dominância que ela tem sobre ele, tá ligado? Tanto no controle dos remédios, quanto em tudo, velho. Ele tá entregue às mãos dela, e ele sabe que ela não é uma pessoa boa. E a gente vai descobrindo, à medida que o livro vai passando, tanto que ela pode ser uma pessoa má. Tem uma cena que eu não vou entrar muito, porque os livros do Stephen King são os livros que, se a gente entregar muito, estraga o livro, sabe? Não vai ser a mesma experiência. Então tem uma cena que ela deixa ele sem água e sem remédio durante muito tempo. Ele tá com fraturas absurdas na perna, coisa de não tem como se aguentar sem analgésicos fortíssimos. E ela deixa ele sem os analgésicos, e ele começa a ver o tanto que isso dói, o tanto que é ruim, e começa a bater a abstinência de remédio, a dor e a sede ao mesmo tempo. E aí ela pega uma água suja de chão, que ela tava limpando a casa, e dá os remédios pra ele tomar com a água suja. Ele tem que tomar com a água suja. E ele não pode tomar um remédio sem a água, porque ela é enfermeira, ela sabe como é que ela vai fazer ele vomitar os remédios. Então aí você já vê, caraca. E essa não é uma das cenas mais pesadas do livro. Se você já viu o filme, você sabe de que cena eu estou falando quando eu falo da cena do martelo. Annie, seja lá o que estiver pensando fazer, por favor, não faça.
Annie, pelo amor de Deus. Querido, Não. confia em mim. Pelo amor de Deus. É pro seu bem. Annie, por favor, não. Está quase pronto. Só mais um. Não. Meu Deus, eu te amo. E eu vou falar pra vocês uma coisa. No livro, essa cena é muito pior. Mas eu não vou entregar pra vocês como é. Vocês vão ter que ler. Então, com esse controle que ela tem dele, ela meio que fecha um trato com ele, né? Como se ele tivesse alguma outra opção. E ele vai ter que reescrever o final. Não reescrever. Essa é a pior parte. Ele tem que continuar da onde ele terminou. Um final feito só pra ela. E ele não pode roubar. Ela deixa isso claro. Não é tipo trazer ela de volta dos mortos, tal qual A Noite dos Mortos Vivos. Ele tem que realmente trazer ela de volta de um jeito que faça sentido. Ela é maluca e se entrega nesse nível pras obras dele. E ele consegue. Então o livro continua com ele escrevendo, sendo violentado por ela, se fortalecendo pra tentar fugir dali, pra tentar contactar o universo fora dali, sabe? E você vai vendo como é que ele vai sobrevivendo nesse cárcere, nesse cativeiro, com essa maluca. Eu faço questão de lembrar que ela é louca o tempo inteiro, porque ela é realmente louca. Ela é maluca, vocês não têm noção. Ele vai escrevendo e é legal porque a máquina de escrever que ela comprou é velha. Você vai vendo que à medida que ele vai escrevendo, as peças dessa máquina vão saindo. E ele vai tendo que completar com a caneta, a mão, as letras que faltam. E eles fazem questão de mostrar isso. A Suma faz questão de mostrar isso nos livros. Pra gente se sentir dentro do bagulho, tá ligado? Fica mais orgânico dessa forma. Na versão gringa provavelmente deve ser assim, eu não sei porque eu não li. E aí várias coisas acontecem e ele vai escrevendo o livro e ele vai descobrindo uma coisa muito pior. Que ele já tava de saco cheio de escrever sobre a Misery, sabe? Porque ele achava que era só um livro que ele fazia porque dava dinheiro, não porque ele gostava. Só que quando ele volta a escrever sobre ela, sobre a vida dela, sobre a força dela e sobre o círculo de amigos dela, ele vai vendo que ele gosta de escrever sobre ela. Não era um bagulho só pra ganhar dinheiro. Ele só tava colocando isso na cabeça pra tentar fazer outra coisa. Isso abala ele de algumas formas. De uma forma tão grande que ele começa a se arriscar mais por não perder aquilo do que por realmente ter que sair dali. Que gera uma cena muito foda no final, que eu não vou revelar pra vocês, mas que me deixou bastante satisfeito. Mas o que eu acho muito legal é que o Stephen King usa várias metáforas também. E ele domina a arte de escrever. Ele é um dos melhores escritores que a gente tem e ele sabe escrever sobre muitas coisas. Ele sabe como abordar o presente, o passado, ele sabe como exportar a realidade pra algo que é escrito. Ele é o mestre nisso, todo mundo sabe disso. Ele faz isso muito bem em It, ele faz isso muito bem em Revival, ele faz isso muito bem em A Maldição. Então ele usa uma metáfora aqui que são as janelas. Ele vai começando a escrever e à medida que ele vai entrando nesse mundinho, ele visualiza uma janela, uma porta, eu não consigo lembrar direito, eu li já tem um tempinho. E aí quando ele abre essa janela e entra, ele já tá dentro do universo. E aí ele começa a escrever igual um maluco, tipo 20, 25, 30 páginas. Quem escreve sabe tanto que escrever 30 páginas num dia é absurdo. E essa metáfora pra mim é incrível e eu não lembro disso ser tão bem utilizado nos filmes. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre o filme. O filme é muito bom. O filme deu o Oscar pra Cat Bates de melhor atriz, eu acho. Melhor atriz coadjuvante, alguma coisa assim. A cena que eu citei do martelo, por ela ser mais violenta no livro, não torna a cena do filme menor. Só torna a cena do livro mais grotesca. Cara, é isso. O filme é bom. O livro é tipo assim... Pra mim, do Stephen King, ele é 10 de 10. Ele é o meu autor favorito, mas nem todos os livros dele eu gosto bastante. E ele é a escolha perfeita pra quem quer ler um terror, um thrillerzinho que não tem o sobrenatural. Que não é um fantasma, que não é um demônio, que não é um alienígena ou qualquer outra coisa desse tipo. O monstro ali são as pessoas. O monstro ali é ela e a obsessão dela com ele. O livro é perfeito. Então é isso, esse foi o primeiro vídeo da série de vídeos sobre Stephen King. A gente ainda vai gravar sobre O Iluminado, sobre Carrie a Estranha, sobre o cemitério. Então se você quer ver algum desses, continua por aí, assiste os nossos outros vídeos que a gente tá, e deve estar em algum lugar por aí, eu ainda não sei onde é. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Instagram, curte nossos posts, nossos vídeos, compartilha com os amiguinhos, pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia, pros seus animais de estimação, personagens de RPG, principalmente, compartilha pra todo mundo que você puder. E é isso. Tchau. Oi, eu sou o JR. Meu Deus, você pode dublar. Fala, ele dubla. Fala. Oi, eu sou o JR e eu não acho One Piece uma obra tão grande. Puta que pariu. Então é isso, esse foi o primeiro Storm.